Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 490. Que eu não penso em guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia você que acaba de se levantar e se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 14 de dezembro de 2025 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Gabriele, Júlio, Maria, Nadson, Gabriela, Cristiano, Lúcio, Marcos, Juliana e Gabriel, de Urandi, Bahia. Davi Matos, de Vitória da Conquista, Bahia. Lucas Fernandes, de Licínio de Almeida, Bahia. Daniel, de Alfenas, Minas Gerais. E Franci, de Candiba, Bahia. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Esse é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Feche meus ouvidos de toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche a minha alma e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre, que todos que de mim se aproximam sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza e que no decorrer deste dia eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra vergonha. Existe a vergonha honesta e a vergonha sem vergonha. A primeira foge do vício e não sonha. A segunda se ilude na farra e festa. Essa, tanto diante dos outros como sozinha com seus bordados, sente no fundo vergonha de Deus e com o mal vive de braços dados.
A vergonha sem vergonha vê na reza um motivo de riso e trapaça. Por isso ela não louva, não se ajoelha nunca na praça. A falsa vergonha teme a crítica e vira escrava de tudo. Vende a alma por um like, quer agrado de todo mundo. Tem até padre mais moderno que se envergonha da batina. Não contente com seu terno, quer o outro na mesma sina. Com letargia lê o breviário, sua filosofia se acha aguda, mas trocou a tradição do inário por gurus da autoajuda. E aquele pomposo leigo, que não quer conta com o rosário, que ao ver o outro rezando cedo, berra a plenos pulmões, é otário. Ao que esse leigo não se atina é que a vergonha sem fundamento traz em si ideologia e ruína, sempre hostis ao mandamento. E aquele católico da PUC, que ao lerdo fiel cutucou, que pouco lê sobre os céus, mas cultua Marx e Foucault, se o mundo deboche e caçoa, dê de ombros e deixe estar. Pois a real vergonha que destoa é a de nunca saber amar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, a Igreja Católica lembra de uma santa pouco conhecida do Ocidente, Santa Cristiana da Geórgia, ou Santa Nina, uma escrava que não tinha vergonha de testemunhar a sua fé e por isso converteu uma nação inteira, mesmo sendo uma humilde escrava. Ouçamos sua história. Santa Nina é uma das mais veneradas santas na Igreja Ortodoxa Georgiana e na Igreja Apostólica Armênia, tendo igrejas e mosteiros de diferentes denominações ao redor do mundo em sua homenagem, não apenas na Geórgia e Armênia, como na Rússia e nos Estados Unidos. A história de Santa Nina, ou Santa Cristina, padroeira da Geórgia, é um testemunho vívido de como a fé silenciosa pode ser mais poderosa que qualquer exército ou discurso. No início do século IV, Nina era apenas uma jovem escrava nas terras da Ibéria, atual Geórgia, um reino pagão entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Longe de sua terra natal, a Capadócia, ela não tinha riquezas, status ou poder, mas possuía algo que atraía a atenção de todos: uma fé inabalável em Cristo. Nina vivia de forma tão palpável, com alegria na adversidade, humildade e constante oração, que os pagãos ao seu redor ficavam intrigados. O contraste entre sua vida simples e a força de seu espírito era tão grande que a própria comunidade passou a chamá-la de Cristina, a serva cristã. O maior triunfo de Nina não foi na pregação,
mas na ausência de vergonha de sua fé, permitindo que Deus operasse milagres através de suas mãos humildes. A escrava, que carregava consigo apenas uma cruz feita de ramos de videira e ostra, tornou-se o instrumento de conversão de toda uma nação. Certa tradição narra que ela curou o filho gravemente doente de uma nobre e, posteriormente, a própria rainha daquela nação que sofria de uma enfermidade incurável. Quando o rei se perdeu em uma neblina densa durante uma caçada, ele clamou a Deus de Nina e foi salvo. Diante de tais prodígios, o rei e a rainha se converteram. Eles não só apenas se converteram, mas fizeram do cristianismo a religião oficial da Geórgia por volta de 337 d.C. Nina não fugiu de sua condição, nem tentou escondê-la. Em vez disso, ela transformou seu cativeiro em um ministério silencioso. Seu testemunho prova que a fidelidade e a coragem em manter a fé, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis, são o verdadeiro caminho para a santidade e a evangelização. E assim a jovem de uma terra distante, sem coroa nem cetro, teceu o destino de uma nação inteira com o fio de sua oração. Santa Nina, a humilde escrava, não precisou de púlpito de mármore para anunciar a boa nova. Sua vida foi o templo e sua confiança o sermão. Ela se agachou não ante a lei maligna ou aos deuses falsos, mas apenas em adoração ao seu Senhor. E ao fazê-lo, levantou um povo inteiro da escuridão. Sua história é um cântico, o murmúrio de uma fé inabalada que, vencendo o medo e o desespero, floresceu no coração do Cáucaso, provando que a luz da graça é mais radiante quando acesa na mais profunda humildade. Ó Santa Nina, dai-me coragem para que eu nunca me envergonhe da minha fé. Amém. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver?
um homem vestido com roupas finas, mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Caríssimos irmãos ouvintes, o programa Despertando com Jesus é um programa que, a despeito de todas as suas dificuldades durante esses anos, vem se mantendo firme na esteira e na trilha do magistério verdadeiro da Igreja. Este programa não se envergonha de Jesus e sua Igreja. É um programa católico. Aqui, prezamos os ensinamentos tradicionais em matéria de catequese e moral. Somos imperfeitos e temos defeitos como todo mundo, mas não nos conformamos com as nossas fraquezas e lutamos contra elas, rezando e motivando a todos no estudo da doutrina de sempre da Igreja. Nossa linha não é relativista e nos mantemos na estreita fenda onde a verdade exige sacrifícios. Já dizia certo filósofo, abre aspas, a moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, fecha aspas. Se filtrarmos a verdade para que ela seja palatável aos ouvidos de quem a ouve, então passamos a nos envergonhar da verdade. Queremos dourar a pílula. Enquanto isso acontece, deixamos o campo católico e passamos para o lado da mentira, da falácia, do engano e da sedução. Não custa lembrar que o diabo é o pai da mentira. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Eis as palavras de Jesus que sempre ecoaram dentro da Igreja nesses 2000 anos. Seríssima exortação, severa advertência. No Evangelho de hoje, João, o Batista, que estava preso, manda alguns discípulos perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias ou se Israel deveria esperar um outro. Não esqueçamos que João estava debilitado no cárcere. Será que alguém hoje tem noção do que era uma cadeia no tempo de Herodes? Temos que dar um desconto a João quando ele duvida de Jesus, dando ao seu estado debilitado e de abandono dentro da prisão. Naquela época, é preciso lembrar, não havia o mínimo de defesa para o povo, não havia instituições que dessem proteção à pessoa, ao indivíduo e à família. Não haviam processos legais, mas sobravam tiranias e injustiças. Israel era uma nação ocupada por uma nação estrangeira e seus líderes corroídos pela vaidade e corrupção. Desavergonhadamente, as lideranças religiosas do Sinédrio, tanto saduceus como fariseus, negociavam com os ocupadores e usurpadores para manterem seus privilégios. Muito semelhante ao que vemos nas altas cúpulas políticas e do poder judiciário brasileiro de hoje. E por falar em hoje,
precisamos fazer uma autocrítica. Muitos de nós não temos desculpas. Aqui no Brasil, não estamos nos cárceres, ainda. Não estamos sob tortura e justamente por causa dessa nossa falsa noção de liberdade, duvidamos de Jesus e sua igreja. E não vemos os perigos e a ocupação cínica dentro dela. Ocupação a descaracterizar a catequese, os mandamentos, a liturgia e a tradição, tirando sim a nossa verdadeira liberdade, que só pode vir de Cristo e seus santos ensinamentos. Muitos de nós damos ouvido às ideologias da moda e com mais veemência defendemos essas ideologias, com seus partidos de estimação, do que defender com bravura o santo ensino, o santo magistério da igreja. Muitas coisas acontecem, muitos defendem certos ensinamentos que seriam condenados, que foram condenados por um magistério recente na igreja no século XX. Como, por exemplo, vejamos o caso lá dos bispos da Alemanha, no chamado caminho sinodal. Uma vergonha. A relativização da moral sexual. E isso tem acontecido. Aqui no Brasil também, certas campanhas, certos textos, certos folhetos que se infiltram dentro das pastorais, relativizam, espalham incertezas, e o relativismo moral, a laicização dentro do espaço eclesial. Quantos moderninhos por aí não atacam os irmãos mais conservadores apenas porque esses últimos rezam o rosário de madrugada? Quantos desses padres vaidosos, simpatizantes de certa teologia militante, não se atrevem com uma covardia despudorada, exalando aquela execrável inveja de sempre, a ameaçar catequistas e catequizandos por quererem ouvir uma catequese mais conservadora e alinhada com o magistério tradicional da igreja, ou por postarem em suas redes sociais as pregações e ensinamentos desses padres mais conservadores? Deve-se também deplorar o silêncio de certas lideranças leigas que nada dizem diante desses abusos, envergonhando, diga-se de passagem, seus próprios cargos e responsabilidades pastorais nas paróquias. De nossa parte, continuaremos a não sentir vergonha dos ensinamentos da noiva de Cristo, na contramão de certa visão pastoral muito em voga no Brasil e no mundo, que em prejuízo da verdade vem reiterando em seus textos e folhetos ideologias estranhas ao Evangelho e à doutrina de sempre. Neste tempo do advento, mais do que nunca queremos aquele magistério verdadeiro que recupere a vista aos cegos, que faça os paralíticos andarem, que cure os doentes, que faça os surdos ouvirem, que ressuscite os mortos e evangelize os pobres, pois feliz é aquele que não se escandaliza por causa do nome de Jesus e de sua verdadeira igreja. Feliz é aquele que não se escandaliza de um magistério que privilegia o ensino das virtudes, que se opõe ao ativismo cego, surdo e mudo, que espalha relativismo doutrinário, riscando dentro do rebanho. Um magistério que não tenha medo de mostrar os nossos pecados, um magistério que, longe de ensinar uma falsa misericórdia, nunca se escandaliza de sua justiça. Feliz é aquele que não se envergonha do magistério que verdadeiramente nos prepare para a segunda vinda daquele que verdadeiramente há de vir. Louvado seja o Alfa e o Ômega, louvado seja aquele que há de vir, para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ó Senhor, me ensine a não ter vergonha da palavra de tua igreja. Ó Senhor, que eu não me envergonhe de ti e que no último dia o Senhor não se envergonhe de mim diante de teu Pai. Amém. Você sabia? Eu não vi a palavra vergonha no índice analítico do catecismo, mas vi a palavra escândalo. Como fica a abordagem catequética sobre isso, já que a palavra vergonha não é mencionada de forma direta no catecismo? Veja bem, vamos analisar primeiro sob o prisma do idioma e depois pela Sagrada Escritura. Escandalizar-se não é sinônimo de envergonhar-se, mas repare que o escândalo, via de regra, é produtor de vergonha. Sim, continue, por favor. A vergonha é uma confusão que se apodera do nosso espírito pelo receio da desonra. Já o escândalo é um fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Escândalo e vergonha guardam, de certa forma, relação direta ou indireta. Por isso vemos na Bíblia os evangelistas escreverem: "Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim", ou seja, quem não se melindra ou não se sente ofendido por causa de Jesus e suas palavras. Ou como nas palavras do evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 38. "Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos." Poxa vida, nessa citação de Marcos que você destacou, Jesus se refere à sua segunda vinda, não é? Sim, com certeza. A sua segunda vinda não terá relação nenhuma com o pecado, e sim com a justiça de Deus. Na sua segunda vinda, ele julgará os vivos e os mortos, julgará todas as nações, como confessado em nosso credo. Ele se envergonhará no juízo final diante do Pai, de quem se envergonhou dele diante dos homens. Sabe, eu fico confusa quando ouço certas pregações que afirmam que Jesus não julga ninguém, mas ele vai julgar no final, não é mesmo? Sim, as pessoas confundem as coisas. O que você me diz dessas outras palavras aqui do evangelista João, no seu capítulo 3, de 17 a 21, abre aspas: "Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus." Fecha aspas. Entendi. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. É uma espécie de julgamento feito por nossas próprias escolhas, né? Sim, repare no que João Evangelista escreve. Olhe só. "Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas." Meu Deus! Quem faz o mal se escandaliza diante da luz, porque a luz expõe as suas entranhas más e suas obras más. Ele se melindra diante de Deus, porque a luz dos ensinamentos de Deus reprova as suas obras. Uau! Agora entendi. Pois é, mas quem ao contrário dos maus pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Verdade verdadeira.
Semana que vem voltaremos sempre na esperança de continuarmos nos aproximando da verdade que é Jesus. Afinal, não é à toa que o nosso programa se chama Despertando com Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e por todo o povo de Deus. Pedimos a fortaleza, a fé genuína para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a Tua confiança em Cristo. E que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime, e nos dê coragem e compromisso com a Igreja e cada vez mais nos empenhamos pela causa do Seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte.